Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de falar de mortos-vivos. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, por favor, não se esquecerem de curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usarem meu link que tá aqui embaixo, tá? Isso tudo me ajuda muito, muito aqui. O canal está crescendo, se o YouTube não me derrubou ainda, chegamos aos 200 inscritos, então muito obrigada. Eu queria agradecer muito vocês, né, por essa meta alcançada e vamos continuar crescendo, gente. É isso aí. Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente e eu tenho algumas coisinhas interessantes para falar sobre ele, que é o Vampires Never Get Old. Algumas informações técnicas sobre esse livro. Ele foi lançado agora no dia 22 de setembro de 2020 pela editora Imprint e ele foi editado por duas autoras, né, de histórias Young Adult, a Zoraida Córdova e a Natalie C. Parker. Então, o que é esse livro, né? Aqui nós temos 11 histórias curtas, todas de autores contemporâneos, que contemplam alguns traços ou algumas características, né, do mito do vampiro em ambientes mais atuais, mais modernos. Então, assim, para além do sobrenatural, alguns contos aqui trazem umas questões mais interessantes, algumas discussões sobre vida e morte, sobre transformação, sobre, enfim, imagem, né? A imagem aparece muito em alguns contos aqui e eu achei muito legal essa ideia. Uma outra coisa que eu queria destacar é que o que chamou minha atenção nesse livro, né, primeiramente o fato de que eu adoro histórias de vampiros, né, acho que, assim, não sei se isso é um segredo pra alguém a essa altura. Drácula é um dos meus livros favoritos, enfim, todas essas coisas. Carmila, eu nunca falei muito de Carmila aqui, mas eu adoro, tá, essa história de vampiros também. E além de tudo isso, né, aqui tem um conto, o último conto desse livro é da V.E. Schwab, que é uma autora contemporânea que eu adoro. Então ela tem aquela série lá, Um Tom Mais Escuro de Magia, ela tem Melodia Feroz, ela tem Vilão e Vingança, tá? Que são dois livros que eu amei, já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima. E ela tem também o quê? Um dos livros mais falados desse ano, né? O The Invisible Life of Addie LaRue. Não sei porque eu fiz sotaque francês, acho que é porque o nome do personagem é francesa, a história se passa na França. Enfim, um livro que mal saiu, né, já ganhou, assim, já vai ganhar uma adaptação em forma de filme e que eu já comprei, tá? Eu acho que quando sair este vídeo eu vou estar recebendo ou vou estar muito ansiosa esperando a Amazon atualizar pra, sabe, em trânsito, a caminho. Então, provavelmente é isso que vai estar acontecendo. Esse é o surto que eu vou estar sofrendo quando sair esse vídeo, né? E enfim, e a dona Addie LaRue também já vai vir pro Brasil, tá? Muito sucesso, V.E. Schwab, né? Maravilhosa. Em 2021 já foi anunciado que a editora Galera Record vai trazer este novo livro da V.E. Schwab para o Brasil. Então a V.E. Schwab tem um conto aqui desse livro, né, que se chama First Kill e que também já chegou arrasando, assim, ele já foi comprado. Ele vai virar uma série na Netflix, tá? Com o roteiro da própria V.E. Schwab. Produção da Emma Roberts, sim. Emma Roberts, além de atriz, é também produtora. Provavelmente, né, especula-se, ainda não sabemos muito sobre a série, mas especula-se que ela vai fazer um dos papéis principais dessa história. E a showrunner, tá, dessa série vai ser a Felicia D. Henderson. Gente, essa mulher já trabalhou em Todo Mundo Odeia o Chris, em Gossip Girl, em Fringe, em Empire, então assim, coisas boas esperamos que venham por aí, né? E tudo que sabemos dessa série, por enquanto, além disso, é que ela terá 8 episódios, né, padrão da Netflix, pelo menos para uma primeira temporada. E enfim, por causa disso, né, eu imagino que se a série for muito bem marketeada, fizer sucesso, pode até ser que esse livro chegue no Brasil, né? Por que não? Então a minha ideia nesse vídeo é fazer uma espécie de guia desses contos pra vocês, tá? Falando um pouquinho da sinopse, sem entrar em detalhes e sem dar spoilers, tá? E um pouquinho também das minhas impressões quanto aos temas tratados e como o vampiro se encaixa aqui. O primeiro conto se chama Seven Nights for Dying, em tradução livre, 7 Noites para Morrer,
da Tessa Gratton, que também é uma autora conhecida. Ela tem um livro Pactos e Graces, e três pactos de Grace, o Pacto das Três Graces, que é eu acho que é um thriller, se eu não me engano, enfim, é um livro que eu quero ler, tá aí na minha lista, mas eu ainda nem comprei ele, né? Então, assim, no futuro eu lerei este livro da Tessa Gratton. Enfim, aqui, nesse conto, a gente tá tratando da temática da transformação, né, vampírica, um tema que aparece... Vamos explicar primeiro. Aqui a gente tá tratando da transformação vampírica da maneira que ela aparece em alguns clássicos, como Drácula, por exemplo, que é o quê? A transformação não é imediata, tá? Não é só você ser mordido e acabou, você é um vampiro, né? Você precisa ser, aqui nesse caso, no caso desse conto, mordido por 7 noites seguidas para que a sua transformação seja completa. E aí, né, durante esses dias, enquanto essa garota tá sendo transformada, ela fica conversando com os vampiros e pensando no que vai ser o pós-vida dela, né? Ela fica, será que as pessoas não sentem minha falta? Aí ela começa a filosofar, será que eu mereço, né? Será que eu mereço morrer e reviver? Será que não teriam outras pessoas que mereceriam mais? Ou será que isso realmente é um merecimento, né? Se é uma bênção ou uma maldição? Enfim. Eu gostei bastante desse conto, tá? Eu achei uma ótima escolha para abrir o livro porque ele já dá o tom. A partir dele você já entende que a temática vai ser tratada, a temática do vampiro vai ser tratada de uma maneira mais contemporânea e abrangendo outras temáticas, né? Um pouco mais até filosóficas para fazer você pensar, né? Sobre aspectos da vida, né? E não só de aspectos da vida de um morto-vivo. O segundo conto se chama The Boys from Blood River, em livre tradução, Os Garotos de Blood River, da Rebecca Runhorse. Aqui a gente acompanha um garoto que ele é assim... Ele é a chacota da cidade, basicamente, né? Ele mora em uma cidade pequena, ele sofre bullying, todo mundo tira sarro da cara dele. E aí ele acaba invocando, não vou entrar em detalhes, mas basicamente é isso, ele acaba invocando uma gangue de vampiros. E, enfim, ele, né, lógico, quer ter esse poder, quer fazer parte dessa gangue, mas aí ele tem que passar por um certo ritual lá e as coisas ficam um pouco violentas. Esse é um conto de que eu gostei bastante também. Principalmente o aspecto que eu mais gostei desse conto foi a condução da narrativa, tá? A construção da tensão, né? Você começa naquele ponto assim, isso não existe, você nunca vai conseguir invocar esse povo aí, né? Aí, enfim... consegue, né, as coisas acontecem, aí meio que vai escalando e a cena final, a cena da ação, digamos, da violência, né, é muito boa. Eu gostei muito dessa parte de toda essa história aqui. O terceiro conto se chama Senior Year Sucks. É impossível eu reproduzir aqui em livre tradução esse trocadilho com sucks, né? Mas enfim, Senior Year, terceiro ano do ensino médio. Até o Senior Year é difícil de traduzir em português, mas enfim. Basicamente significa o terceiro ano do ensino médio, o último ano do ensino... Aliás, nos Estados Unidos não é o terceiro, né? Eu acho que é o quarto. Enfim, o último ano do ensino médio é uma droga. Da Julie Murphy. Então aqui a gente tem uma caçadora de vampiros, né? No colegial, obviamente. Que ela tenta levar uma vida normal de adolescente ao mesmo tempo em que ela é uma caçadora de vampiros. E assim, pra isso, né, o que ela faz de mais expressivo no mundo humano, digamos assim, é fazer parte da equipe de líder de torcida. Sim, buff total. Só que uma buff eu já adianto muito da chata. E aí, enfim, numa das viagens lá, né, de ônibus em que o time vai jogar em outro lugar e as líderes de torcida vão lá torcer e tal... Voltando, ela acaba se deparando com uma vampira diferente na vida dela, pois é uma vampira amigável, e as duas ficam naquele dilema, né? Tipo, eu te odeio, você me odeia, mas você é amigável comigo, sabe? Não sei o quê. E esse eu acho que ele é o conto que eu menos gostei desse livro, pra ser bem honesta. A temática é interessante, é bem parecido, vocês vão ver, com o conto da Vi e Schwab, mas assim, aqui... Primeiro que a personagem, a caçadora de vampiros, você tá na cabeça dela. E ela é insuportável. Ela é muito, muito chata. A vampira é completamente sem graça. Então assim, eu não comprei nenhuma das duas personagens. E eu achei que é um conto que não leva a lugar nenhum. Diferente do Davi e Schwab, mas a gente vai chegar nele. O quarto conto se chama The Boy and the Bell. Em livre tradução, O Garoto e o Sino. E é da Heidi Heilig. E esse é o único conto que não se passa nos dias atuais, tá? Ele se passa lá, enfim,
século XIX, provavelmente final do século XIX, começo do XX, e ele lida com uma temática interessante quando a gente fala de gente morta, né, que é o quê? O roubo de corpos das covas. Essa é uma temática que estava muito em alta, né, na Inglaterra nessa época, porque assim, a gente tinha as escolas de medicina que não tinham espécimes o suficiente para suprir, né, as universidades. Então o quê? Então assim, havia todo um mercado ilegal, né, de comércio de corpos, as pessoas iam lá, desenterravam os corpos e vendiam para as universidades. Um tema que a gente vê, por exemplo, em Frankenstein, e o Robert Louis Stevenson, o autor de O Médico e o Monstro, ele também tem uma história curta. Sim, é um conto. Eu não lembro o nome, eu não sei se ele existe em português, na verdade, mas o nome dele em inglês é The Body Snatcher, que é justamente, né, o ladrão de corpos, que lida também com essa temática, caso vocês se interessem por ela. Bom, do que se trata o conto? Aqui a gente tem um garoto que vai justamente realizar esse trabalho, né? E aí ele começa a cavar a cova lá, que ele vai desenterrar uma pessoa que ele sabe que foi enterrada lá recentemente. E quando ele começa a desenterrar, ele percebe que aquela pessoa não tá tão morta assim. Aí ele repara que ele tá lidando com um insolente, muito insolente mesmo, tá? Vampiro. E os dois meio que começam a negociar ali, né? O vampiro fala, se você me tirar daqui, porque ele tá numa situação ali que ele não consegue sair sozinho, né? Então ele vai falando, se você me tirar daqui, você vai ter isso, te dou isso, não sei o quê. E o menino tá lá desconfiado, tá meio, eu acho que esse ser vai me matar. E aí eles ficam nesse conflito, né, até que, enfim, chega um momento em que ele se resolve. E eu gostei muito desse conto, eu particularmente gosto muito dessa temática de ladrão de corpos. E esse conto, ele é divertido, ele tem alguns temas mais sérios, assim, que eu acho que se esse conto fosse uma história mais longa, uma novela, por exemplo, teriam sido exploradas melhor, né? Esse garoto, ele tem algumas questões pessoais de identidade, de gênero, então, assim, tinha coisa pra explorar mais em uma história longa, mas assim, como uma história curta de um humano negociando com um vampiro dentro da cova é muito bom. O quinto conto, eu vou ter que ler o nome porque ele é um pouco longo, tá? Se chama A Guidebook for the Newly Sired Vampire. Em livre tradução, um guia para o vampiro recém-transformado, da Samira Ahmed. Então aqui a gente tem um texto como se fosse um manual mesmo, sabe? De uma instituição lá, né, nesse mundo aqui, que cuidaria de vampiros. E é um texto, assim, trazendo informações básicas de como ser um vampiro, né? Então ele meio que começa assim, oi, você acordou um vampiro, você deve estar assustado com essa sua nova situação, não sei o que e tal. Então é um texto muito divertido, muito bem humorado e assim, em 2 segundos você já lê. E ele tem algumas coisas que, ao mesmo tempo que são interessantes, dificultaram um pouquinho essa leitura pra mim, que é o seguinte, né? A autora, ela tem ascendência indiana, então nesse conto tem várias piadinhas, assim, com coisas indianas, coisas da cultura indiana. Então, assim, acho muito legal, quanto mais culturas a gente tiver pra explorar, melhor. Mas confesso que em alguns momentos eu perdi, sabe? Sabe quando você tá numa rodinha e aí alguém conta uma piada, você não entende, você ri por educação, assim, pra não ser o único que tá de fora. Então, eu me senti um pouco assim com esses elementos da cultura indiana. Mas, no geral, é um conto muito divertido. O sexto conto, que já adianto foi um dos meus favoritos desse livro, se chama In Kind. Mais um de tradução difícil. In kind é uma expressão, né, em inglês que significa basicamente o que foi feito pra você, você vai fazer pro outro. Ele foi escrito pela Kayla Whaley. Então aqui a gente tem uma garota que ela não fica muito claro na história qual é o problema que ela tem, né, qual que é a condição médica dela, mas ela, assim, ela é paralítica, ela não anda e ela tá num estado, né, no começo desse conto em que ela mal consegue, assim, ela não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue fazer suas necessidades, ela não faz nada sozinha. E aí o pai dela resolve cometer um ato de bondade, entre muitas aspas, e matá-la. Só que ele deixa o corpo dela lá na floresta, lá, sei lá, ela é encontrada por uma vampira e transformada, né? Então ela de fato morre, mas volta à vida, e aí ela vai atrás do pai pra tirar satisfação, é lógico. E eu gostei muito, muito, muito desse conto, justamente porque ele traz essa discussão sobre o direito de viver, né? Então, o que é, assim, vale viver em certas condições, mas por outro lado, esse pai tem o direito de tirar uma vida, tirar a vida da sua própria filha pra facilitar a situação dele, sabe? Tipo, no conto fica muito claro que ele fez o que ele fez porque ele tava cansado, sabe?
Então assim, ela morre e nós estamos discutindo a vida. Maravilhoso. O 7º conto se chama Vampires Never Say Die, ou Vampiros Nunca Dizem Morra, e ele foi coescrito pelas editoras desse livro, a Zoraida Córdova e a Natalie C. Parker. Aqui a gente tem uma vampirona, assim, ela é super importante lá na cidade, né? Ela basicamente comanda as coisas, então assim, tem muitos amigos e tem muitos inimigos também. E aí ela, entediada da sua vida de vampirona, ela resolve entrar no Instagram, né? E aí lá no Instagram ela começa a conversar com uma humana. E elas viram amigas, basicamente. E aí esta humana, né, um belo dia, muito tempo depois delas virarem amigas, sem saber que ela é uma vampira, tá, isso é importante, resolve organizar uma festa surpresa para sua amiga vampira. E a amiga vampira, né, no dia lá, ela não tá muito na vibe, assim, então ela fica... Ah, não sei se eu vou, sabe? Não sei se eu vou aparecer e tal. Porque como é uma festa surpresa humana, né? Só falou, ah, vamos ali no bar tomar um negocinho e tal. Não avisou que era uma festa pra ela, né? Enquanto isso, nossa querida humana está lá num bar com todos os amigos da vampira. Ou seja, ela está num bar com um monte de vampiros. Então... é isso que tá acontecendo aqui. E eu gostei muito, muito desse conto. Ele claramente tinha um propósito ali. A cena de ação também é muito legal. E assim, eu comprei muito a amizade dessas duas criaturas, né? Eu ia falar pessoas, pode ser, enfim. Dessas duas pessoas. E enfim, eu achei muito legal. Gostei demais. Leria um livro inteiro das aventuras das duas. O 8º conto se chama Bestiary, ou Bestiário, da Laura Ruby. E ele é o mais nada, assim, pra mim. Então a gente tem aqui uma garota vampira que trabalha no zoológico e basicamente se dá melhor com os animais do que com os seres humanos, né? A gente vê um pouco lá na história da história de vida dela, da família complicada e tal, de como ela realmente não consegue se dar com humanos. Mas assim, passou pra mim, não acrescentou muito na minha vida. O 9º conto se chama Mirrors, Windows and Selfies, ou Espelhos, Janelas e Selfies, e é do Mark Oshiro. Então nesse conto a gente tem um garoto vampiro que ele... quando eu digo garoto, adolescente, tá? Um adolescente vampiro que ele não foi transformado, ele nasceu naturalmente dos pais, olha só, nasceu vampiro naturalmente. E aí, enfim, por isso os pais dizem que ele é o único, né? Eles contam toda uma história. Ah, a gente precisou fugir da nossa comunidade pra te manter, porque você é especial, não sei o quê. Então é assim, ele é um vampiro super protegido, os pais não deixam ele fazer nada sozinho, nem caçar, nem nada disso. E também não deixam, aí remete ao título, né, do conto, não deixam ele ver seu reflexo. Então esse vampiro, ele começa a escrever um blog escondido dos pais, né, pra, enfim, colocar pra fora seus sentimentos, né, toda a sua solidão. E aí ele vai contando essa história de como ele luta diariamente pra conseguir ver a sua aparência de alguma maneira. E aí ele acaba entrando em contato com outros vampiros e descobre que talvez ele não seja tão especial assim. Esse conto e o próximo, pra mim, eles têm o mesmo problema que eles não deveriam ser contos, porque assim... Os autores, vou falar do próximo conto, né, aí eu repito um pouco isso, mas os autores, eles passaram um tempão, assim, dessas páginas construindo o mundo, construindo a personalidade, né, aqui nesse caso desse garoto, e aí chegou no final e quase que não teve ação nenhuma, sabe, a ação foi tão mínima que eu me desinteressei dos eventos. Então assim, é legal, mas meio que não vai a lugar nenhum, ou para na parte mais legal, sabe? Então, antes da parte mais legal, né? Como se fosse a season finale de uma série que não vai ter próxima temporada, sabe? Quando tá engrenando, acaba. E vamos ao 10º conto, que se chama The House of Black Sapphires, ou a casa, né, das safiras negras, safiras pretas, não sei, enfim. Da Donielle Clayton. Então aqui a gente tem uma família de mulheres vampiras, né, que tá sempre se mudando ali, enfim, né, por motivos de não serem reconhecidas, de fugirem de gente que pode querer alvejar elas. E aí nós encontramos esta família justamente no meio de uma mudança, e elas acabam indo parar em um lugar lá, se eu não me engano é New Orleans, que é meio que um refúgio para criaturas, assim, né, enquanto a mudança delas ocorre, né, tá ocorrendo. Elas ficam nesse entre-lugar, digamos assim. E aí, elas acabam indo em um baile, né? Vai ter um baile lá enquanto elas estão nesse lugar, um baile com várias criaturas diferentes. E elas vão nesse baile
e acabam encontrando seus inimigos, que é o quê? Uma família de homens que são também criaturas, mas criaturas capazes de matá-las. Então, assim, tem essa, né, rivalidade antiga aí entre essas duas famílias. E aí é claro que a nossa vampirinha principal e o vampirinho principal lá da outra família, né, vão, enfim, se encontrar ali e ter uma troca de faíscas e tal. Como eu disse, pra mim esse conto tem o mesmo problema do anterior, que é passa um tempão construindo esse mundo com essa questão da mudança, desse entrelugar, as personalidades dessas mulheres, e aí chega na ação final, que é o encontro desses dois jovens de famílias rivais. E aí, assim, gente, é tão sem graça que me deu uma tristeza no coração essa cena final, sabe? Porque o diálogo dos dois é a coisa mais sem graça, não tem outra palavra, é sem graça, não tem sal, falta sal, sabe assim? Não tem nenhum desses dois personagens. Mas pra gente terminar bem, vem aí o último conto número 11, que se chama First Kill, ou Primeira Morte, da Vi e Schwab. Então aqui, como eu disse, a gente tem uma situação muito parecida com a do terceiro conto, né? Aqui a gente tem uma vampira, né, que está em busca da sua primeira morte, ou seja, em busca de se provar, né, para sua família. E, por outro lado, a gente tem uma caçadora de vampiros, que também, assim, tem seus irmãos que são super guerreiros, não sei o que, então ela também tá em busca da sua primeira morte, né, pra poder se provar e provar que, né, merece fazer parte daquela família de caçadores de vampiros. E aí é claro que as duas começam, né, enfim, desenvolver uma coisa ali que vai além do ódio, que talvez chegue no amor, né? Elas são colegas de escola, então elas ficam se olhando, aí elas são colocadas em uma situação em que elas se aproximam um pouco demais até. Mas, enfim, assim, o importante aqui é que a narrativa da Vi Schwab é uma coisa extraordinária. Eu não sei o que dizer, assim, eu gostei das duas personagens, eu torci pelas duas, não sei como isso é possível, né? Considerando que uma quer matar a outra, mas enfim, eu tava assim, por favor, não se matem. Não sei, se for possível, assim. Enfim, mas eu acho que é um conto que vai funcionar muito bem em série. Então é isso, né? Era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje sobre este livrinho aqui. Me conta aqui nos comentários se você achou interessante, já tinha ouvido falar, talvez vá assistir a série primeiro pra, né, ver se, não sei, talvez valha a pena essa leitura. Não se esquece de, por favor, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal e usar meu link da Amazon, que tá sempre aqui embaixo. Aqui na descrição eu deixo sempre também todas as minhas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, se vocês quiserem me seguir por lá também. E por hoje é só. Eu fico por aqui e tchau!